Com a palavra, Júlio Pinto, advogado público com pós-doutorado pela Universidade Duke, dos Estados Unidos, e docente do mestrado profissional do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados do Brasil. Acho que não está ligado, não, Júlio. Muito bom dia a todos e a todas. Na minha apresentação e na minha análise, eu vou partir basicamente da premissa de que essa crise política de que temos falado, ela não é apenas uma crise política, mas também não é apenas uma crise da economia, muito menos é só uma crise da cultura, ou da cultura política, mas ela é uma crise econômico, político, cultural. E ela é uma crise não só do Brasil, não só do sistema econômico, político, cultural do Brasil, mas ela é uma crise mundial, ou ela é uma crise do sistema mundo, né? Como analistas como Fernand Braudel e Immanuel Wallenstein costumam dizer. Então, é uma crise não só política, não só da política, não só da economia, não só da cultura, e cultura aqui, basicamente, eu me refiro na sua relação com a política, cultura política, não é? Mas ela é uma crise do sistema, ela é uma crise sistêmica, não é? Ela é uma crise do sistema econômico, político, cultural, e também, eu estou repetindo para deixar bem enfático, não é uma crise apenas do Brasil, ou do sistema político, econômico, político, cultural brasileiro, mas do mundo, ou do sistema mundo de que o Brasil é parte inseparável e indissociável. De maneira que nós não podemos, no meu entendimento, enfrentar, ou analisar a crise em caixas isoladas, ou só de uma perspectiva ou outra, não é? Ou só partindo do Brasil como unidade analítica, mas defendendo a ideia de que a nossa unidade analítica deve ser o sistema mundo. A crise, então, ela seria, na minha perspectiva, uma crise sistêmica, não é? Então, a realidade social em que vivemos e que determina as nossas ações, então, ela seria não só o Brasil, mas o sistema mundo em que o Brasil está inserido. E esse sistema, ele possui várias instituições, né? Instituições econômicas, políticas, culturais, daí porque ele é um problema não apenas econômico, político ou cultural, mas um problema econômico, político e político-cultural. Esse sistema, então, essas várias instituições econômicas, mercado, empresas, políticas, Estado e culturais, essas instituições, ao mesmo tempo que elas permitem esse sistema funcionar, elas estimulam os conflitos e as contradições que são inerentes a esse sistema. E como todo sistema histórico, então, o sistema mundo em que nós vivemos,
Ele nasceu num determinado ponto no tempo e no espaço, ele continuou a sua vida histórica dentro das constrições e possibilidades estruturais que o constituem, e seguindo, o que é importante, ciclos rítmicos e tendências seculares, tendências essas que têm se aproximado do que é chamado de assíntotas. Essas, por sua vez, elas têm agravado consideravelmente essas contradições internas ao sistema. Ou seja, o sistema, então, ele tem se deparado com problemas que ele não tem podido resolver, ou não tem capacidade de resolver. Ou seja, isso é o que nós chamamos de crise sistêmica. E as verdadeiras crises, elas não são aquelas dificuldades que podem ser superadas no interior dos sistemas, não é? Mas elas só podem ser superadas mesmo fora e além desses sistemas de que elas são partes. Em outros termos, nós estamos com isso querendo dizer que os sistemas todos, os sistemas históricos, eles bifurcam. Ou seja, as suas equações básicas, elas podem ser solucionadas de duas maneiras inteiramente diferentes, né? E nós, então, como subjetividades em processo de constituição, em meio a tudo isso, em meio a essa crise sistêmica e essa fase, e essa chamada fase de transição em que vivemos, que é marcada por oscilações, né, que é marcada por caos, oscilações, etc. Nós, como, então, subjetividades em constituição, estamos sendo chamados coletivamente a tomar a decisão histórica quanto ao caminho alternativo a seguir. Então, esse processo de bifurcação ou de tomada de decisão, ele é inevitável. Os sistemas todos eles chegam ao fim, a um fim. Isso não é o fim do mundo, mas é o fim do sistema e início de um novo sistema. Tá? Então, nessa fase de bifurcação ou de transição, como eu disse, esse sistema ele se torna caótico, ele oscila de maneira descontrolável ou descontrolada, mas, eventualmente, ele se inclina a uma direção. Tá? Essa tomada de decisão, não é, por um caminho ou outro, não é, ela é esse processo de tomada de decisão, né, que é coletivamente decisão que é coletivamente tomada, é inevitável, ainda que o caminho que se vá tomar ele seja absolutamente imprevisível. Então, resumindo a minha fala, eu preparei um texto aqui, mas que, evidentemente, pelo tempo eu não vou poder apresentar. Resumindo a minha fala, como Kojin Karatani, eu entendo que a característica distintiva do período que nós estamos vivendo, que se iniciou no século XVI, que é chamada de modernidade, né, é caracterizada basicamente, quer dizer, esse período em que vivemos e esse sistema em que estamos inseridos é caracterizado basicamente pela combinação inseparável, indissociável do capital, do Estado e da nação. Esse sistema mundo em que vivemos, então, ele é constituído de uma divisão de trabalho, né? Uma divisão de trabalho clara, e os teóricos da dependência, que foi a grande contribuição latino-americana para o pensamento social, eu diria, não é? Eles deixam bem claro que essa divisão se dá entre processos produtivos centrais e periféricos. Não é? Esses processos produtivos centrais, eles são marcados pelo monopólio. Não é? Aliás, a grande característica da economia mundo em que nós vivemos é justamente essa, é o acúmulo
constante, né, ou acumulação constante de capital ou de lucro. E só um sistema monopolizado ou semi-monopolizado, oligopólico, né, ele pode garantir esse lucro, essa margem larga, entre os custos de produção e os preços de venda. E esse monopólio, ou essa monopolização, só pode ser assegurado pelo Estado, por um Estado forte. Né? Então, Estado forte, diferentemente do que normalmente se pensa, que aquele Estado autoritário, é uma ditadura, o Estado forte é aquele que garante, na verdade, essa margem de lucro essencial para a continuidade do sistema capitalista. E que é a única coisa que, de fato, unifica o sistema mundo em que nós vivemos. Né? Uma vez que esse sistema mundo é constituído de, além dessa divisão de trabalho essencial, de inúmeras unidades políticas. Não envolve apenas um Estado, como o Brasil, mas um sistema interestatal. Isso é essencial para o capitalismo. O capitalismo não vive, não existe, não vive nem sobrevive dentro de um Estado. Não é? Ele sobrevive desse jogo político que se dá no interior de um sistema interestatal. Não é? E há uma variedade cultural muito grande também. Não há, ainda que haja uma certa homogeneização, não há uma homogeneização cultural, ainda que haja, e é necessário haver uma espécie de hegemonia cultural. E a hegemonia cultural existente, a hegemonia cultural do nosso sistema, obviamente, começou a ser formada na Revolução Francesa, né? Mas ela realmente teve essa foi a sua grande inflexão. Né? A partir da Revolução Francesa se instaurou uma grande discussão que se prolongou pelo tempo entre quem estaria incluído e quem estaria excluído dessa sociedade política, e aí surgiram as primeiras duas grandes ideologias. Ideologias surgiram, só têm condições de existência, de possibilidade, só tiveram condições de possibilidade depois da Revolução Francesa, obviamente, os conservadores de um lado, os liberais de outro. Por muito tempo se viveu essa dicotomia entre essas duas principais ideologias. Isso foi quebrado, basicamente, com a Revolução... terminou o tempo? A Revolução de 1848, e quando os movimentos chamados antissistêmicos surgiram e ganharam força. Né? Agora, só para fechar, então, já avançando aí no meu tempo, eu gostaria de, então, deixar bem claro qual seria, então, essa crise do sistema mundo na sua dimensão econômica, primeiro. Né? Como eu disse, o que move a economia mundo é essa acumulação constante de capital. Obviamente, não inviabilizada essa acumulação, o sistema entra em crise. E essa inviabilização de acumulação se dá, então, com o aumento dos custos de produção. E os custos de produção são geralmente três. Envolve o trabalho, envolve as matérias-primas e envolve a tributação. E nós temos observado, nas últimas décadas do mundo, um crescente aumento dos custos de produção, inviabilizando margens de lucro desejáveis e necessárias para a mantença dessa economia mundo. Né? Isso se deu pelo surgimento dos movimentos sindicais,
tem se observado no longo do tempo, nessa longue durée, como dizia Braudel, tem se observado esse constante aumento dos salários, ainda que, eventualmente, haja tentativas investidas por parte do sistema econômico de uma redução desse salário, geralmente com o deslocamento de atividade produtiva dos países centrais para países periféricos. Não é? Mas a condição necessária para isso, que é um grande número de pessoas fora do mercado de trabalho, formal de trabalho no mundo, isso está se esgotando também. Ok. Agora, e os problemas na área política, então, isso, político-cultural, e aí já foi advertido pela segunda vez que eu já estou avançando, desculpe o meu tempo, mas na área cultural, a grande crise se deu justamente depois que as esquerdas assumiram o poder, esses movimentos antissistêmicos, não só de trabalhadores, mas também de grupos de status, né, mulheres e nacionalidades, etnias, etc., né, assumiram o poder, né, depois de uma grande luta que se instaurou entre esses vários movimentos sistêmicos, um que defendia que eles deveriam se focar na construção da sua identidade, né, e outros no engajamento político. Nós sabemos que prevaleceu esse último, não é? E, portanto, e aí houve uma grande... E a agenda que foi estabelecida por esses grupos, então, foi essa, não é? De eles alcançarem o poder para, em seguida, transformar o mundo. Muito bem, nós sabemos que esses grupos alcançaram o poder em muitas áreas do mundo, não é? Mas eles não conseguiram cumprir a promessa. Então, essa crise cultural é resultante dessa desilusão, dessa raiva antiga por conta do funcionamento do sistema mundo, não é? Capitalista, combinada com essa indignação das pessoas pelo fato de esses movimentos antissistêmicos que chegaram ao poder, eles não lograram fazer essa transformação do mundo. Muito bem, então nós estamos chegando nessa fase de transição e nesse impasse. A minha ideia e o meu argumento é que essa crise ela não se resolve, portanto, com pequenos ajustes. Esses ajustes já têm sido feitos no longo do tempo. E foram eles que fortaleceram certas tendências seculares que se aproximaram de assíntotas e de crises, e que agravaram, portanto, as crises sistêmicas. A saída, então, seria medidas mais transformacionais. Né? Em resumo, era basicamente isso que eu queria dizer, e era a contribuição que eu queria dar a essa discussão, que, obviamente, não se esgotará apenas dessas perspectivas. Muito obrigado.